gente nessa época não tem essas medidas, entende? Mas é difícil a gente como é que a gente consegue pegar isso? Semanas em cartaz, circuito de exibição, entendeu? Você vê, mas aí é também um exemplo da Atlântida que está apoiada pelo Severino Ribeiro. Então, esse, como outros filmes, tinham a mesma coisa, tipo, o mesmo tipo de circuito. Mas é difícil, a gente não tem esses dados. Pode ser que isso apareça agora na documentação da Atlântida, que está na Cinemateca Brasileira, ficou aqui no Rio, na própria companhia. Depois foi para o MAN, depois não, teve aquele desmonte do MAN em torno de 2002, veio para o Arquivo Nacional, ali, e agora o governo comprou, foi uma compra, foi um acervo comprado pelo Ministério da Cultura, está todo depositado na Cinemateca Brasileira, que sobrou da Atlântida. Filmes negativos que sobraram, teve um grande incêndio e teve uma enchente. É água e fogo, que em geral destrói o cinema brasileiro, entendeu? A Atlântida passou por isso. Mas sobrou ainda, não sobrou muito, sobrou. Menos da metade dessa produção, foram 66 filmes, entre 41 e 62, 21 anos. A gente não tem metade disso sobrado, entende? Tem, assim, do que tem disponível, tem menos ainda, mas tem material a ser restaurado, como o Carnaval no Fogo, que está sendo restaurado agora, entende? Esse aqui é um dos poucos que sobrou em versão integral. Mas isso está lá. Nessa documentação da cinema da Atlântida, que não é só filme, pode ser que a gente tenha a documentação do Ribeiro com borderôs, com bilheterias. Pode ser, não tenho, nunca vi, mas isso pode estar lá. Então, uma resposta para esse dado efetivo de número de espectadores, pode ser que isso tenha disponível. É uma documentação grande, muito grande que está essa. Eu vou ver essa documentação agora, por um acaso, segunda, terça e quarta agora, eu vou passar os 3 dias na Cinemateca Brasileira vendo o material do que tem e da norma Dengue também, para preparar um parecer técnico do Tribunal de Contas da União. Imagina um trabalho pesado. Que está questionando a compra de acervo de um embarque, entendeu? Os mecanismos de compra de acervo, está um negócio meio complicado. Tem que ter uma resposta do TCU mostrando a importância disso, de se preservar isso, entendeu? Que eu não sei quanto que foi pago por isso. 3 milhões, 4 milhões de reais, entendeu? Não é nada, o que não é diante do que a gente tem aqui. E não é pouca coisa. Estou dizendo, mais da metade dos filmes se foram, mas o que sobrou, sobrou. Isso eu estou falando de cópia, mas e fotografias, cartazes, esse tipo de material de indústria, entendeu? Material de imprensa, correspondência, publicidade, isso, entendeu? Roteiros, os roteiros disso. Que a gente pegou no caixa da época de revista, que era o isso. Ali na Tijuca. Aí por acaso a gente vendo assim, que o Grande Hotel, comparativamente, ganhava muito mais. Era uma proporção assim, quanto o Grande Hotel ganhava 20 mil, os outros davam 5. Sabe? Aí exatamente isso aí. Bem pago, esses eram bem pagos. Nessas situações você consegue perceber, né? O Oscarito diz que nunca foi bem pago. Ele disse que quem ganhou dinheiro do Severino Ribeiro. Ele nunca foi. Parece que isso também é o dono, é o patrão do seu Ribeiro, fazendo grana, fazendo. Agora é interessante aqui, por exemplo, esse negócio do virador que eu perguntei antes, algumas questões que eu coloquei, você vê isso aqui de uma maneira muito clara, essa obsessão pelo dinheiro, por exemplo, essa história desses viradores, empregados de estúdio, né, fazer limpeza, de repente tudo, isso de repente vira detetive. O que aparece. Virador é de virar outra coisa ou de virar outra coisa? Fulano é um virador. Não, um virador que se vira na vida. Ah, é? Isso é uma palavra. Não, eu estou perguntando isso. Eu não conhecia essa palavra. Virador. Isso que se. Dá um jeitinho. Dá jeitinho, vive de biscate, de pico. Essas palavras também, viver de pico. São expressões dessa época. Entendeu? Se virando. Agora, o Luiz Severino Ribeiro ainda é uma
grande empresa. Ainda é uma empresa. Não teve interesse de preservar. Lógico, isso é proposital. Não. Esse desinteresse não é mero. O desinteresse pelos cinemas de rua. Ele pegou o Odeon, não é isso? Hã? Ele não pegou o Agora, parece que agora inaugura, dia 20 de maio, é o que estão dizendo, vai virar Centro Cultural Luiz Severiano Ribeiro. Era do grupo Estação, né? Era do Severiano Ribeiro. Estava durante um tempo com o grupo Estação, tipo um contrato de ocupação. O prédio é do Severiano. O prédio é do Ribeiro. Eu acho que é um tipo de prédio que só pode ser cinema, né? Tem uma legislação que está preservada, que está tombado, e eu acho que ele ali, pelo menos, está salvo. Quer dizer, você segura o prédio, né? De repente pode virar mais uma filial da Drogaria Max. Ou da igreja. Por exemplo, mais uma na Ribombam. Nada impede, o prédio fica ali. Mas é um descaso com cinemas, um descaso com seu material. Entendeu? Você vê, se for rodando, teve um investimento da empresa para segurar esse patrimônio. Agora está na Cinemateca Brasileira, ainda bem que está num lugar que supostamente é para isso, é para preservar, é para... Então, como se de 3 milhões, não é nada, sabe quanto que é isso aqui? Pelo amor de Deus, não é nada. Mas a pergunta, antes da gente começar, eu tinha feito uma pergunta. Falou do tropicalismo, da alegoria. Em relação com assim, uma resposta assim, para você, por exemplo, eu acho que assim, a gente erra quando generaliza o cinema novo. Não é o cinema novo. Uma vertente que é do cinema marginal, o cinema grude, que na verdade se opõe ao cinema novo. Na oposição ao cinema novo vai resgatar isso. O que o cinema novo era, isso era o cinema velho. Esse é o cinema que o Brasil não deveria fazer. Dá para entender, Maia, dá para entender o argumento. Cinema de estúdio, essas comédias inconsequentes, essa visão de Brasil caricata, entende? Essa ideia que está nesse filme aqui, que eu acho bem interessante, que é, eu considero esse filme uma espécie de cinema manifesto. Ele, além de ser um filme reflexivo, ele trata de cinema. Ele trata de cinema brasileiro. Isso aqui é 52, a gente está há 3 anos de inauguração da Vera Cruz, em São Paulo. 54 foi São Paulo, 58. Vera Cruz, presta atenção que isso é importante. A Vera Cruz, quando é criada, é São Paulo, é a burguesia paulista querendo fazer um cinema de qualidade, querendo fazer uma Helena de Troia. Vera Cruz, entendeu? Então vem com essa força, fazendo seus filmes sérios, querendo mostrar um outro cinema, ainda mais São Paulo, entendeu? Em oposição ao que seria um cinema carioca. Em 52, esse filme parece que dá uma resposta. Olha, o que está por trás desse Ribeiro, ganhando dinheiro, o gênero, é um gênero do cinema brasileiro que precisa ser. Então, essa história de cinema sério da Vera Cruz é um pouco. Aqui parece que está dando uma resposta, entende? Não dá. O que o cinema brasileiro dá para fazer hoje, segundo a ótica da Atlântida, segundo uma ótica industrial do Severiano Ribeiro, o que dá sucesso, o que traz público, não sei o quê, é isto aqui. Cinema sério para um outro momento. Está dito aqui com todos os pingos nos is. Um dia vai esse produtor, que já é uma paródia, que já é imagina, Cecílio B. Delírio, entendeu? Ele já é uma contrafação, mas ele diz aqui, não, eu vou fazer um filme, vamos fazer, tudo bem, vamos fazer agora um filme carnavalesco, mas um dia eu vou fazer Helena de Troia. Neste momento agora, a única coisa que o cinema brasileiro pode fazer com competência é isso aqui, entendeu? Essa é uma receita para uma sobrevivência do cinema brasileiro. É um ponto de vista dito, um ponto de vista colocado no... O filme tematiza isso. Uma das coisas que eu acho interessante nesse filme é ele discutir cinema. Ele é um filme reflexivo. A gente vê filmagens, vê o trabalho de filme aqui, construção de cenário, não sei o quê. Bem mambembe, mas está ali, entendeu? O produtor, uma secretária, não sei o que, tem uma visão, mas está ali, quer dizer, agora voltando à questão do Tropicali, eles vão exatamente fazer uma recuperação disso aqui, porque eles também estão se opondo ao cinema. Quando vem o Tropicali, depois de 67, 68, o cinema marginal, os filmes do Rogério Scanzella, do Júlio Bressani, que vai
fazer o Rei do Baralho com o Grande Otelo, entendeu? Grande Otelo dando um beijo numa loura espetacular, que é uma modelo, aquele beijo do Grande Otelo com aquele lábio, entende, que ele fazia. Eles estão, na verdade, recuperando isso como uma espécie de crítica ao cinema novo, que naquele momento está se aburguesando, está virando um cinema de elite, está virando um cinema de arte, dos festivais europeus, entende? Então vem essa reação, essa reação vai ser, é sempre assim na história, né? Essa reação vai recuperar, e aí essa recuperação se dá pela antropofagia, no tropicalismo. Aqui o que a gente vê é isso, entende? Se você não consegue fazer Helena de Troia, como está lá na receita do Rogério Sganzella, se você não consegue mudar, você avacai. Tá? É uma palavra. Mas tem umas referências ao cinema americano, né? Os musicais, caricanias, mais, né? Uma das críticas que se faz à chanchada, se fazia, é essa sobrevivência à sombra de um cinema hegemônico, de um cinema também de uma maneira assim, já que não consegue fazer o Cantando na Chuva, vai fazer Tomara que Chova, 3 dias sem parar, com a Emilinha Borba, entendeu? Isso você faz bem. Isso é uma crítica que se faz à chanchada. Parece que sempre um desejo de você querer, como está aqui, você quer fazer a Helena de Troia, entende? Mas vai fazer o quê? Aí tem aquele momento, que eu acho que é um momento emblemático desse filme, que é quando os dois empregados ali, os dois limpadores ali, os viradeiros, mas é a pessoa que faz a limpeza, faxineiro. Os dois faxineiros de estúdio estão ali, passa o produtor, e aí já vem o Grande Otelo. Ah, eu conheço uma Helena, não sei o que, mas não é de Troia, ela é do Morro, mas ela é muito boa. O Morro da Formiga. O Morro da Formiga, entendeu? Aí o produtor diz assim, vejam como eu estou vendo o cenário, não sei o quê. Aí é muito engraçado, porque é um cenário no real, assim, na visão, já é meio, entendeu? Meio pobre já, mas está lá, as moças sentadas, não sei o quê e tal. E vem os dois, não, a gente não vê assim. Olha como a gente vê. Aí vira um ponto de vista dos faxineiros, ou seja, popular. Repara bem o que está ali. Em oposição a um produtor, a um patrão, você tem uma visão do povo, entendeu? Como é que você se vê? Como você se vê? A gente vê assim. E entra o Blackout cantando ali a Dona Cegonha, entendeu? Então não é Grécia, é carnaval, é o blackout, essas incongruências da linguagem carnavalesca que encantou o tropicalismo. Preto com branco, o blackout com a rumbeira, entendeu? Esse tipo de inversão, travestismos, naquela hora ali, que é muito engraçado, que eles vão fazer o teste para tentar desmascarar lá o Conde Verdura, que é o José Lilgoy, é de um grotesco, mas é um negócio, né? Aquele Oscarito de Helena de Troia, com aquele bocão, é um negócio assim, grotesco, né? Aqueles dois homens, eles estão assistindo aquilo também. Certo? Então, por isso, essa coisa da antropofagia, já que você não consegue, porque você absorve, devora e devolve. De que maneira você devolve? Você devolve desse jeito, pela avacalhação, pela paródia, pelo carnaval, pela ironia, pelo humor, pelo deboche, pelo grotesco, né? Pela coisa da falta de sentido, sabe? Isso. Aí, por que eu falei da antropofagia? Porque assim, quando você diz que a visão que se tem disso é que eles ficavam à sombra das grandes produções que se faziam americanas, eu não consigo entender como que uma perspectiva antropofágica pode ser uma perspectiva à sombra de algo, entende? Assim, eu acho que estar à sombra, nesse caso, é uma questão de perspectiva de quem está olhando o contexto da época, que olha a partir de uma perspectiva que coloca esses filmes à sombra, entende? Mas se a gente olha com uma perspectiva antropofágica, eles não podem estar à sombra. Porque a antropofagia, ela não está ali tentando copiar ou reproduzir. Ela está ali tentando pegar o que ela pode pegar daquilo, transformar em outra coisa, digerir e cagar aquilo. Né? Mas é o que botar para fora. Mas é o que faz aqui. Então, e aí justamente está escrito aqui. Eu acho que
não estou falando, sabe? Eu sei, mas veja bem, João, aqui tem uma tensão, você percebe nesses filmes todos essa tensão entre o deboche e uma espécie de homenagem também, entendeu? Algo meio... Aqui tem a coisa tem essa tensão tá aqui, tem a coisa bem, tem o escracho, tem o travestismo, tem esse grotesco do Oscarito de Ortiz, mas de repente tem um número bem feito, Também tem um tem anseio, um número né? bem feito, tem isso, sabe? Olha, a gente também batendo pode fazer, é o Carlos Mano. Repare a atenção que você tem aqui, os números musicais dirigidos pelo Carlos Mano, num tom de homenagem. De uma pessoa que diz assim, não, eu consigo fazer igualzinho. Não tem a luz para iluminar, pinta no chão. Aquele negócio daquelas bolas pintadas no chão ali, quando eles dançam, é aquilo, entendeu? Mas bem feito. Aqui com esse número, o Silfarne, também o sonho, parece sempre o desejo de fazer, diz assim, como é que é um número, no finalzinho aqui, havia um negócio esvoaçante, umas coisas supostamente bonitas, bem feitas, entende? Dá para fazer também. Então você tem, reparou? É sempre uma coisa muito tênue de uma tensão que você tem nesses filmes, entre o deboche e entre o desejo de alguma coisa e a incapacidade de querer fazer aquilo, de poder fazer aquilo da maneira que talvez você gostasse de fazer, entendeu? Então é engraçado, é sempre isso também que informa muito sobre cultura brasileira, sobre a gente, eu acho. A formação desses cineastas é toda baseada no cinema americano. Eu queria só fazer uma observação, tem uma curiosidade muito grande em relação à sua opinião a respeito disso, que é sobre se a gente pensar um pouco nesse dilema, né, do cinema que precisa atrair público, né, esse cinema mais reflexivo, nunca é uma questão muito nova. Então, assim, pensando contemporaneamente, eu queria saber um pouco do que você acha, um pouco dessa tensão atual, né, e um pouco dessa nomenclatura, né, que uma certa crítica ou a imprensa coloca as neochanchadas, né, essa espécie de neochanchadismo que a gente tem com essas comédias, tipo Até que a Sorte nos Separe, né, esse tipo de humor que atrai muito público, né? E se você concorda um pouco com essa relação, como é que você apreende um pouco essa discussão? São várias coisas, eu acho uma pergunta complexa, uma pergunta que também tem vários... Daria para fazer um trabalho. É uma pergunta que toca em várias... Assim, coisas assim, que eu acho que são constatações, que eu acho que todos nós percebemos, é que de repente acho que é bem daqui, nosso, há uma tendência a privilegiar a comédia sobre o drama. Parece uma coisa cultural. Então, se você olhar a produção brasileira nos últimos 20 anos, assim, desde a época áurea da Embrafilme, dos anos do Roberto Farias, 74, 79, você pega essa listagem, você vai ver que a maior parte são comédias. Entendeu? Tem anos assim que você tem das 10 maiores bilheterias do Brasil, incluindo filme internacional, 4 ou 5 são brasileiras. Estão lá os Trapalhões, tem coisas assim, entendeu? Nos últimos 15 anos, os grandes sucessos são comédias. Então, isso é uma constatação que vai lá para trás, nessa história do cinema brasileiro. A gente pode pensar nisso, é algo que você traça pela história do cinema brasileiro. Até, por exemplo, Dona Flor e seus dois maridos, que é um grande êxito de Billy, não é Cidade de Deus, que é outra, aí, né? Uma tropa de elite. Não é Tropa de Elite, que é bem mais recente. Essa é uma constatação. Outra coisa que eu acho interessante da história da Voltas, é que nessa linha que a gente traça aqui, dessa história, você vai ver, por exemplo, o negócio do lá em 1919, está o crítico do Careta falando que aquele filme inaugurava o gênero revista. Então você tem um cinema tributário, sempre uma coisa que está ali. Teatro de revista.
depois o rádio. Então a gente poderia falar de boa parte da chanchada como se fosse um cinema de rádio. Entendeu? Tem um lado legal, tem um lado problemático aí. O lado legal que eu acho que tem sempre um aspecto interessante de intermedialidade, entendeu? Essa abertura do Kim Bobão Samba, mostrando como é que se fabrica um disco. É muito interessante isso como imagem do cinema vendo a indústria fonográfica. Aí de repente você vai chegar no chamado final da chanchada, você vê que a gente diz isso. Muitos dos conteúdos da chanchada foram absorvidos pela televisão. E a popularização da televisão como meio de massa, na verdade, esvaziou a chanchada. Entendeu? É uma verdade. Não deixa de ser uma verdade, até se você pensar que nesses últimos anos aparecem figuras, atores como o Jô Soares, como Chico Anísio, como Renato Aragão, que foram, em seguida, foram para a televisão. Foram para a televisão. Aí, de repente... É do mesmo diretores que fizeram essa migração. São três. Daniel Filho, Manga e Roberto Faria. Que eu acho que foram três diretores de cinema brasileiro que não tiveram nenhum problema com a televisão. Enquanto outros, esses não, foram, transaram muito bem e fizeram bons trabalhos. A televisão não foi um problema para esses três diretores. Mas o que eu acho, aí voltando à questão, o que eu acho interessante pensar hoje é que dessa mesma maneira, hoje a gente pode reparar e volta. Se a televisão absorveu a chanchada, ou alguns conteúdos, hoje digamos que ela estaria devolvendo também. Então, se a gente falou de um cinema de rádio, hoje a gente pode perfeitamente falar de um cinema de televisão. Isso seria o gênero da novela? Não, estou falando da comédia mesmo. Da comédia. Essas comédias que a gente está vendo aí, Se Eu Fosse Você, 1 e 2, essas franquias, são tantas. Como você falou... Mas não sei se eu chamaria neo-chanchada. Estou colocando até para a gente problematizar. Eu acho um termo errado, porque chanchada, história é uma coisa que tem os esquemas de produção, é tudo produção do estúdio, tudo, por mais pobre que seja o barato, é um investimento do seu Severiano Ribeiro, não tem nenhum dinheiro do Estado, não tem nenhuma lei do ano, entende? É coisa de capitalismo, você está botando dinheiro ali, você está investindo uma coisa sua, não está pedindo dinheiro, não está pedindo. Isso eu acho que é completamente. Então você não pode falar de neo-chanchada e querer comparar nesse nível. Mas eu acho que a gente poderia falar sim em termos de estruturas de comédia, de tipos, essa questão dessa tipologia, que na verdade também não é próprio do cinema, isso vem do teatro, da comédia dell'arte, isso vem do teatro italiano, tem esses tipos, patroa, não sei o quê, mocinho, mocinha. A televisão, é o que o cinema, a Lee Watson aperfeiçoou isso muito para cá. Você vê Eliana aqui. Eliana, ali diz, ela tem 21 anos, ela tinha bem mais do que 21 anos. Mas assim, o Silfar tem esses tipos bons, tipos brancos, bonitos, jovens. Ele também dentro de um. Mas eu acho que você sabe, você pode falar hoje assim, de um cinema, de uma espécie de retorno, entendeu? De novo, essa questão de uma, talvez, dependência, de um cinema dependente, de um cinema, não sei, de um cinema que está sempre apoiado em alguma. Né? Eu acho uma questão, enfim, eu acho, com relação a esse movimento, eu acho interessante que você traça esse movimento da comédia, que ganha esse espaço na televisão, você tem esses programas assim, década de 70, tipo satírico, tipo depois Planeta dos Homens, os próprios do Chico Anísio. Tem uma linhagem do humor aí, né? Que mais contemporaneamente você vai identificar com, por exemplo, o Zorra Total, onde ele vai desembocar, né? Que vai ser tributado uma espécie de humor, de teatro, de revista, que tem uma historicidade ali, né? E curiosamente, alguns desses personagens, alguns desses atores desses tipos migram um pouco para esses filmes que vão ficar o estilo de tipo o interpretação. Leon Hassum, por exemplo,
interpretação, você olha hoje, parece que você está vendo televisão. As caras, os cortes, as frases, os ritmos das falas, direto da televisão. Inclusive, as coisas que pareciam Oscarito. Agora o Oscarito, ali, voltando para o Oscarito, é muito interessante observar, por exemplo, na figura do Oscarito, essa presença do circo e do teatro. Entendeu? No corpo do Oscarito. Aquilo tudo, em vários momentos, a dança com a Palmeira, com a Maria Antonieta, com a Furacão de Cuba, aquela dança, o negócio da pulga, a briga ali, você não conseguia chegar, você não consegue isolar, você tem que mostrar. Não, é muito impressionante, isso é uma dor. O que é negócio do circo? O circo você está, ao contrário, por exemplo, do negócio do teatro, que você interpreta para cá, o circo você está rodeado por uma plateia circular. Então o teu corpo tem que funcionar 360 graus, entende? Isso é o Oscar. Uma presença muito curioso isso. Você vê a coisa, sabe? Não adianta você querer fazer um plano próximo que não vai funcionar. Tem que ser. Além disso, é curioso se a gente pensar nessas coisas dos variados mitos de origem do cinema, né? Ou ao que o cinema se reporta, né? Se por um lado a tradição circense, aquele movimento que a gente sabe do cinema se tornar arte, onde ele incorpora mais uma certa sisudez do teatro, que é importante, né? Enquanto narrativa, estrutura, narrativa ser uma arte séria, né? Digna, ao contrário da tradição circense, da coisa mais ligeira, né? Da ficção popular. Exatamente. Aqui você tem reparação em termos temáticos, é muito interessante aqui você ver essa passagem, essa tensão outra entre cultura de elite e cultura popular. Você para, de repente, quem é o professor de filosofia grega? O professor Xenofontes, ensinando filosofia de Zenão. Qual é a trajetória dele? Ele vai cair no samba. Ele vai